Olá, senhores. Hoje nós vamos comentar um assunto antigo, mas que ao mesmo tempo é novo. O fato de Cuba ter cancelado o programa Mais Médicos. Pessoalmente, eu acho excelente. Por que excelente? Porque esse programa Mais Médicos nada mais era do que um programa de transferência de recursos do Brasil para Cuba. Eu já falei em vídeos anteriores que o governo cubano ficava com 75% de toda a renda dos médicos que vinham para cá. E não é só isso. Quando da formação do Foro de São Paulo, o governo Fidel Castro fundou a ELAN, né, que era uma escola para massificar a formação de médicos, porque eles tinham achado um jeito de refinanciar esse governo ditatorial que não produz nada, que não vende nada, não tem comércio, é fechado. Então ele precisa de ajuda internacional para isso. Então ele vendia mão de obra. Que, aliás, se nós formos pensar, Cuba fazia tudo exatamente aquilo que o PT reclama no Brasil: terceirização, trabalho análogo a escravo, né? Ele prendia a família na ilha, obrigava os médicos a voltarem para Cuba. Tudo que a oposição reclama que é feito com o trabalhador no Brasil, Cuba fazia. Mas a gente não pode pensar, aliás, a gente tem que pensar o seguinte, que na mentalidade esquerdista, os fins justificam os meios. Então, esses médicos não eram trabalhadores análogos a escravos, porque não tinham liberdade, porque não podiam ver a família, porque tinham parte do salário tirado pelo terceirizador, né, que é o caso Cuba, né, não pelo empregador, e ficava com esse dinheiro para o governo. E se nós formos pensar, eles têm esse programa em vários países: Brasil, Colômbia não, Bolívia, Venezuela, Guatemala, geralmente em apaniguados ideológicos. Aí, com certeza, a partir de segunda-feira você vai ouvir uma enxurrada de petistas subindo no Congresso, né, nas tribunas, falando mal do Bolsonaro, falando que a população vai ficar desassistida e tudo mais. Mas, como eu já disse no vídeo anterior sobre esse mesmo tema, existem milhares de médicos brasileiros formados no exterior e estão loucos atrás do Revalida para poder trabalhar aqui no Brasil. E eles não podem. Os únicos que podem trabalhar no Brasil sem o Revalida são os cubanos, o que é um absurdo.
você não ter a mínima garantia da mínima competência desses profissionais que vêm trabalhar aqui no Brasil. Mas nós vamos ficar sem médico, escolete, escambau. Bom, na minha opinião, eu tenho uma solução muito simples que ela é aplicada em vários países. Foi aplicado no Japão, foi aplicado na China, né? Foi aplicado em Taiwan, em vários países que se desenvolveram. Como é que funciona isso? Bom, o aluno ele se forma com dinheiro público e ele tem que pagar esse dinheiro público. Como é que ele paga esse dinheiro público? Trabalhando onde o governo precisa que ele trabalhe. Então, o que deveria mudar? Você quer fazer medicina? Quer que o governo financie a sua faculdade de medicina? Legal. Você vai passar 2 anos clinicando aonde o governo precisa que você vá clinicar. Depois desses 2 anos, você faz o que você quiser da vida. Isso no Brasil é considerado um absurdo, um cerceamento. Por quê? Porque no Brasil as coisas funcionam assim. É o país do direito. Você não tem dever nenhum. Ora, se eu estou pagando através dos meus impostos, todo mundo, o médico, ele tem que atuar aonde eu preciso de médico. Assim como o dentista, assim como o pedagogo, assim como o professor, assim como qualquer um que seja financiado pelo Estado para se formar. Isso é muito utilizado, por exemplo, no Exército. O cara se forma dentista, se forma médico, se forma enfermeiro e ele é mandado primeiramente para os lugares onde o Exército tem essa necessidade desses profissionais, engenheiro. E depois ele vai vindo mais para o centro do Brasil. Mas primeiro ele vai cumprir um tempo nesses lugares. É assim que se resolve o problema. Tá? Tem médico no Brasil? Tem médico no Brasil. Dá condições mínimas de trabalho para ele, dá um plano de carreira, estipula um tempo que ele tem que ficar ali, vamos supor, 2 anos. Aí ele pode sair do Revalida, entra outro médico no lugar dele e ele vai tocar a vida dele. Nós não precisamos de cubano aqui. Nós não precisamos financiar. E outra coisa que eu queria falar, são 7 bilhões. Você imagina esses 7 bilhões aquecendo a economia do país, não financiando uma ditadura fora. A injeção de dinheiro na economia brasileira que isso daria. Então está na hora de a gente parar com o viés ideológico e começar a pensar mais no Brasil, no brasileiro que está aqui, no brasileiro que está lá no interior. E parar com essa palhaçada de faculdade para todos. Vamos ter. Eu sou contra, mas quer ter cota, quer ter não sei o que, quer ter não sei o que lá, tudo bem. Mas você vai ter a obrigação de fazer isso. Cotista, vai lá para o interior trabalhar. E outra coisa, o governo deveria financiar 4 anos de faculdade. Porque os alunos entram na faculdade, ficam 8 anos no DCE da faculdade, financiados pelo governo. Esse dinheiro podia estar sendo usado para formar outra pessoa. Você não está afim de estudar, meu? Ou você paga ou você sai fora. Você quer fazer política?
entra num partido político, vai para a esquina e vai fazer a sua política, mas não com o dinheiro dos outros. Faça com o seu próprio dinheiro. Tá? Sou completamente a favor do que o Bolsonaro disse. Ele não fez nenhum pedido ou nenhuma reivindicação que não fosse constitucional e que não valesse para os trabalhadores aqui no Brasil. Tá? Que é a questão do Revalida, que é a questão de receber o salário integral e que é a questão de você poder trazer sua família para ficar junto com você. Agora, se você me disser que Cuba não é um governo autoritário, não mandou todo mundo de volta porque não queria seguir esses três grandes problemas, né? Três grandes reivindicações, eu acho melhor você pensar um pouquinho mais no que significa ditadura, no que significa governo autoritário e no que significa trabalho semi-escravo. Tá? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fui.